Bem-vindo ao nosso vídeo explorando os RNAs não codificantes. Para entender o que são os RNAs não codificantes, precisamos revisar o papel fundamental dos RNAs na célula. Primeiro, precisamos entender o dogma central da biologia que descreve o fluxo de informação genética dentro da célula. De modo simplificado, o DNA replicado é transcrito em RNA, que é traduzido em proteína. A replicação do DNA garante que cada célula filha receba uma cópia exata do material genético. Na transcrição, o DNA é usado como molde para sintetizar RNA mensageiro. Na tradução, o RNA mensageiro é lido pelo RNA transportador, que vai reconhecer as informações genéticas contidas no RNA mensageiro e transportar os aminoácidos para os ribossomos durante a síntese de proteína. Agora que sabemos disso, os RNA são moléculas de material genético sintetizados a partir do DNA através do processo de transcrição. E diferente do DNA, que possui uma estrutura de molécula de fita dupla e a base nitrogenada adenina, timina, citosina e guanina, o RNA é uma molécula de fita simples e possui um uracila no lugar da timina. Enquanto o DNA armazena informações genéticas, o RNA atua como intermediário na conversão dessas informações em proteínas através da tradução. Esse tipo de molécula de fita simples pode ser classificado em dois grandes grupos: os que codificam proteína como RNA mensageiro e os que não codificam como RNA não codificante, mas que desempenham funções essenciais na regulação da expressão gênica. Os RNAs mensageiros são normalmente os mais conhecidos, pois são aqueles que agem como receita para a formação de proteínas, ou seja, eles são traduzidos. Contudo, os RNAs não codificantes também são fundamentais, uma vez que contribuem de maneira indireta ou direta nesse processo. Dessa forma, segundo sua função específica, são divididos em subtipos como RNA transportador, RNA ribossômico, microRNA, RNA pequeno nuclear, RNA longo não codificante, entre outros. De maneira simplificada, as funções desse subtipo são: o RNA transportador ele tem como função reconhecer as informações gênicas contidas no RNA mensageiro e transportar os aminoácidos para os ribossomos durante a síntese de proteína. O RNA ribossômico ele é um componente estrutural dos ribossomos e o microRNA tem como função regular a expressão gênica ao degradar RNA mensageiro-alvo ou impedir sua tradução, enquanto que o RNA pequeno nuclear é envolvido no splice de RNA mensageiro e o RNA longo não codificante é envolvido na regulação da transcrição e outras funções celulares complexas. Agora que temos uma breve introdução do que é RNA não codificante e suas funções, vamos nos aprofundar no RNA transportador, que desempenha um papel crucial na síntese de proteínas. O RNA transportador atua na etapa de tradução carregando aminoácidos específicos até os ribossomos, onde as proteínas são montadas de acordo com a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro. Os RNAs transportador possuem um anticódon complementar à sequência de códon, garantindo que os aminoácidos sejam adicionados na ordem correta para formar as proteínas funcionais. O anticódon do RNA transportador é uma ferramenta de reconhecimento para o códon do RNA mensageiro, e esse reconhecimento acontece pelo pareamento de base. Os aminoácidos serão ativados e ligados ao RNA transportador por enzimas ativadoras. Entendendo isso, temos um exemplo clínico que ilustra a importância do RNA transportador, que é a síndrome MELAS. Essa é uma doença genética rara causada por mutações no DNA mitocondrial. Esse DNA mitocondrial ele codifica algumas proteínas usadas dentro da mitocôndria e genes de RNA transportador usados na tradução dentro da mitocôndria e que é herdado exclusivamente da mãe. Isso significa que as mutações podem ser transmitidas de uma geração para outra através da linhagem materna. Para entender os papéis do RNA transportador, imagine que as mitocôndrias são como pequenas usinas de energia dentro da célula. Essas usinas precisam de instruções precisas para produzir a energia necessária para o funcionamento das células. O RNA transportador são como os trabalhadores que interpretam essas instruções e ajudam na produção das proteínas necessárias. Quando há mutações no RNA transportador mitocondriais, essas instruções ficam confusas, comprometendo a produção de proteínas essenciais. Como resultado,
Células que demandam muita energia, como os neurônios e células musculares, são gravemente afetadas. Isso leva a sintomas como fraqueza muscular, convulsões e episódios de derrame. É como se as usinas de energia dessas células ficassem sem combustível, prejudicando seu funcionamento. O estudo da síndrome Melas destaca a importância do RNA transportador na saúde humana, mostrando como mutações podem levar a doenças complexas. Além de tudo que aprendemos sobre os RNAs não codificantes, a farmacologia moderna está usando uma nova tecnologia chamada RNA de interferência para desenvolver novos tratamentos para a doença. Esse RNA de interferência ele age como uma ferramenta que pode desligar genes específicos responsáveis por doença. Entendendo isso, os cientistas primeiro identificam qual gene está causando a doença. Esse gene ele contém as instruções para produzir uma proteína que está provocando problemas no organismo. Uma vez identificado o gene problemático, os cientistas criam pequenas moléculas de RNA chamadas pequenos RNAs interferentes, que são projetados para se ligar especificamente ao RNA mensageiro do gene-alvo. Os pequenos RNAs interferentes é um RNA não codificante que tem função de regular a expressão gênica que são projetadas para se ligar especificamente ao RNA mensageiro de gene-alvos. Agora, imaginem que o gene problemático é um manual de instruções que precisam ser seguidos para produzir uma proteína prejudicial. O pequeno RNA interferente ele age como um corretor que rasga essas instruções. Quando pequenos RNAs interferentes entram na célula, ele se junta ao RNA mensageiro do gene problemático como uma peça de quebra-cabeça. Essa ligação impede que o RNA mensageiro seja usado para produzir a proteína prejudicial, essencialmente marcando o RNA mensageiro para destruição, assim garantindo que a proteína problemática não seja feita, interrompendo esse processo que causa a doença. Esse processo é bem específico, que significa que os RNAs pequenos interferentes são desenhados para atacar os genes que causam a doença, minimizando os efeitos colaterais. Essa é uma das grandes vantagens do RNA de interferência, pois permite desenvolver tratamentos que atacam as raízes do problema genético ao invés de apenas tratar o sintoma. Essa abordagem está abrindo novas possibilidades para terapias mais eficazes e personalizada contra doenças genéticas, certos tipos de câncer e infecções virais. A relação entre a farmacologia e o RNA de interferência representa uma fronteira promissora na criação de tratamentos que podem transformar a medicina e melhorar significativamente a saúde dos pacientes. Mas lembrando que o RNA de interferência ele tem limitações como off-target. Isso significa que pode afetar genes que não é alvo pela similaridade de sequência. Além disso, se a proteína problemática tiver uma função benéfica, também será afetada pelo RNA de interferência. Assim, a degradação de RNA mensageiro também pode causar problemas. Então, fazendo uma conclusão geral, os RNAs não codificantes são importantes para a regulação e funcionamento das células. Eles desempenham papéis cruciais desde a síntese de proteínas pelos RNAs transportador e RNA ribossômico e até a regulação da expressão gênica pelos microRNAs e RNA longo não codificante. Por exemplo, na síndrome Melas, mutações no RNA transportadores mitocondriais comprometem a produção de proteínas essenciais para a geração de energia celular, ilustrando a importância desses RNAs não codificantes. A compreensão dessas moléculas tem revelado novos horizontes na biologia molecular e está impulsionando inovações na medicina, como a tecnologia de RNA de interferência. Agradecemos por ter assistido a esse vídeo do projeto de extensão e esperamos que vocês tenham gostado do vídeo.